Sou a doutora Lourdes Brolli, que resido no Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, desde 2 de março de 2002. Aqui eu comprei uma residência do senhor Silvino Santo Vian e senhora Santina Lorenzini Vian. O caso é que o contrato foi... Eles entraram na justiça para rescindir por atraso no pagamento. Eu dei a entrada de R$10 mil, que faltavam R$35 mil. Todo o processo, ele tem um rito, ou seja, ele possui fases. É o começo, o meio e o fim. E para chegar até o fim, leva muito tempo. O meu processo, que está aqui, ele contém inicial, 2 citações, 2 comigo. Uma citação original, que está aqui, veio de Encantado. Veio para minha casa o contrato em carta registrada, depois veio uma notificação que eu seria processada, que eu respondi, e depois veio essa aqui. Dentro dessa última AR que veio, o que nós temos? Nós temos uma citação original. Essa não tem assinatura, agora essa aqui tem, que é a de folha 21. Ela consta, eu não tirei cópia, mas ela consta a minha assinatura. É só substituir uma pela outra. O que aconteceria? Um espertalhão anularia o processo. Ele já é passível pelas falhas que tem de anulação. O que o meu processo contém? Inicial, 2 citações, 2 na minha mão. A contestação que eu não contestei, eu pedi prazo de 90 dias para liquidar a dívida, liquidei no prazo, tem a impugnação e direto à sentença. Tem um monte de papel, menos o que é meu. Todo processo tem que ter intimação para as audiências. Eu nunca tive. Nem para audiência, nem para me manifestar no processo, nem para tomar ciência da sentença. Todo processo é um ping-pong. Há uma petição de um lado, se rebate do outro lado. Comigo não aconteceu isso. Tudo que eu faço no processo não é visto, não é despachado. O juiz tem a obrigação de despachar, sempre. E se não aceita, dizer por que não. Para mim, eu nunca fiz isso. Nenhum dos 4 juízes que passaram por esse processo, que é muito juiz entrando e saindo de processo no Judiciário do Mato Grosso. Tumultua o processo. Os juízes que fazem parte desse processo. A sentença foi dada pelo doutor Evandro Stabile, tá? Foi o primeiro juiz. Depois veio a doutora Rita Soraya Tolentino de Barros. Depois, a doutora Olinda de Quadros Altomari de Castrilon. E, por último, o doutor Aristeu Dias Batista Vilela. Todo o processo não tem nada que não seja devolver o bem, ou seja, a casa da rua São Benedito 493, Lixeira. Agora, ninguém diz nada para devolver os R$35 mil devidamente corrigidos do dia do depósito bancário na conta do senhor Silvino Santo Vian. Então, agora a decisão do juiz foi: perdi a casa, perdi as benfeitorias, perdi o dinheiro gasto com a retirada dos esgotos. Isso não tem cabimento. Dia 27, a oficial de justiça Ana Maura esteve lá em casa acompanhada do doutor Haroldo de Moraes Júnior. Aí eu disse para ela:
vamos conversar com o juiz. Aí ela começou a gritar, eu abri o portão, dei de cara com o doutor Haroldo escondido atrás do muro. Eu convidei os dois para irem comigo dia 27 de outubro, na sala do juiz, no gabinete dele, na sexta vara civil, para a gente sentar e conversar. É claro que o outro advogado, o doutor José Geovaldo da Silva, também estaria convidado. Não precisava dizer isso. 14 horas eu estava lá, conversei com o juiz. A minha conversa com o juiz foi: Merentíssimo, o caso é assim, 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 eu não tenho para onde ir. É o único bem que eu tenho. Eu só quero que o senhor faça uma coisa por mim. Leia esta petição, que é simplesmente um pedido de reconsideração seguido de ofício à ordem. Como há muitos erros no processo, ele tem que ser corrigido. A resposta do juiz: doutora Aristeu, doutora, não se preocupe. Eu vou apreciar a sua petição e depois tomarei todas as medidas cabíveis. Eu não confiei no que o juiz disse, então procurei a mídia. É uma maneira de se garantir, de ter segurança. E isso causou um certo desconforto. A mídia aqui fica desconfortante. Os meus bens devem ser levados para um depósito, colocado uma lona preta, passado uma corda em um papel deste tamanho, dizendo: pertences da executada doutora Lourdes Brolli, processo 711/2008. E de lá não sai. Os meus bens, segundo informações dos vizinhos, saiu da minha casa por volta do meio-dia, foi passear por Cuiabá, retornou à casa às 16 horas. A vizinhança ficou olhando, o que saiu de manhã entrou à tarde. Tudo assim, sem lacre, sem nada. Eu entrei com 2 petições. Uma ao processo 711/2008, solicitando ao juiz pedido de reconsideração e feito a ordem. Depois entrei com isso aqui. Esse é o timbre da Corregedoria do Estado. É uma denúncia, ou seja, é um pedido para que a Corregedoria do Estado faça uma correção no processo, ou seja, procure os erros. Colado no dia 11, por que a Corregedoria até o dia 28 não tomou providência? Eu não falei com nenhum corregedor. Eu simplesmente pedi à assessora da presidência que chamasse um corregedor para receber essa citação original que não pode ficar comigo. A assessora simplesmente se negou a chamar um corregedor. Portanto, esse documento continua comigo. E não pode. Por que a corregedoria não se fez presente? Porque havia um feriadão? Isso não é empecilho. Eu pedi em caráter de urgência urgentíssima e não foi feito. Para que serve a corregedoria? Corrigir os erros do judiciário. E nada mais. É o trabalho deles. Então, eles que comecem a trabalhar. Ao presidente da OAB, Dr. Cláudio, a quem eu dedico muito respeito, eu solicito, pelo constrangimento ilegal que eu sofri dia 28, com toda aquela polícia, aquela movimentação no portão da minha casa, que ele tome as suas devidas atitudes. Aliás, eu exijo. Isso é fundamental. Um advogado não pode ser tratado desse jeito, não pode ser pressionado pela polícia sem um membro da OAB. Foi ligado para a OAB. O funcionário da OAB anotou o meu endereço e disse: estou indo, doutora. E não apareceu. Então, o presidente que tome todas as providências, inclusive com a Corregedoria de Polícia, para punir
os dois policiais, aquele que botou a mão nos meus pertences, que não tem permissão para isso, e aquele que me ofendeu. É preciso postura. Tudo é uma questão de postura.